estamos no ar com mais uma edição do Ignição Podcast, porque você sabe, cada semana um convidado diferente, um assunto diferente. E hoje vai ser uma edição especial, aquela edição extraordinária. Sabe por quê? Porque tem muito assunto bom que a gente vai falar, eu e o produtor Léo, que me acompanha hoje. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Sandra. Como é que estamos? Bem, nós vamos falar, gente, sobre a nossa experiência juntos com a família Schurman, aquela família que há 35 anos viaja ao mundo a bordo de um veleiro. Porque você sabe, Podcast Ignição é um patrocínio da 013 Veículos Praia Grande. Para você que está querendo comprar, trocar ou até vender o seu carro, o melhor negócio é na 013 Veículos Praia Grande. Eles garantem a melhor avaliação do seu usado, parcelas que cabem no seu bolso e aquela entradinha facilitada. E tem mais, quer fazer também o seguro do seu carro? Claro, é no Mundo Ideal Corretora de Seguros, a nossa outra patrocinadora. Gente, essa edição do podcast Ignição dessa semana, o Léo tá aqui comigo porque nós participamos de uma ação voluntária junto com o Instituto Ecofaxina, que é um instituto que uma ONG, né? Que trabalha no meio ambiente, preservação ambiental, limpeza de mangues e praias aqui da região da Baixada Santista. E o Instituto trouxe nada mais, nada menos do que a família Schurman. E eu e o Léo, nós fizemos presença lá, né, Léo? Fala, pessoal. Com certeza foi uma experiência muito bacana. Foi assim. E a gente está aqui justamente para poder descrever como é que foi um pouquinho da nossa experiência. Isso, vocês vão acompanhando as imagens, vocês vão vendo, a gente vai passar, né, Léo? Imagens, sim, de tudo que a gente viveu lá, né? Sim, a gente fez a captação, sim, de toda a ação, desde a chegada dos convidados, né, a família Schurman, até a finalização do evento. A gente tem essas imagens, vamos passar aqui durante a nossa entrevista, de acordo com o assunto que a gente for falando, vai aparecer para nós. Ô, Léo, então, o lugar escolhido pelo Instituto foi o Jardim São Manuel, em Santos, né? Que é um lugar de palafitas, um lugar no manguezal, onde realmente na verdade, a sujeira jogada pelas palafitas, pelas moradias irregulares, são descartadas no mar, naquela região, e elas são levadas para aquele mangue. Você veio te impressionar, né? Você ficou impressionado quando você chegou lá? Sim, sim. É uma realidade, assim, como a gente, né, ou a grande maioria que estiver assistindo esse podcast possa não viver essa realidade, é algo que quando você chegar lá, você fica impactado porque é uma falta de estrutura muito grande. E assim, e são coisas básicas, né? A gente não tá falando de luxo, de luxo, não. A gente tá falando de questões básicas, necessidades básicas que a gente hoje, né, seja por trabalho, seja por algum tipo de privilégio no ponto de partida, a gente não tenha passado ou tenha superado essa fase, mas a gente ainda hoje, 2021, a gente ainda consegue ver um bairro que vive nessa condição precária, né? Exatamente, que tem aquela quantidade. Eu fiquei também um pouco impressionada, viu, Léo, quando eu cheguei lá. Eu achei que o lugar, assim, foi o lugar ideal, que o Instituto fez questão de levar a família Schurman, que a família Schurman, eles já fazem isso pelo mundo, né, Léo? Essa parte de preservação, eles têm até um projeto, Voz dos Oceanos, né? Sim, sim. Eles têm inclusive, né, esse ano eles estão fazendo a quarta viagem, a quarta volta ao mundo. Meu Deus! Né? E eles têm esse projeto da Voz dos Oceanos, onde eles levam o objetivo, né, que é a preservação ambiental. E assim, como eles são figuras mundiais por essa causa de meio ambiente, todos os lugares que eles passam, eles causam impacto, e conosco não foi diferente, né? Eu fiquei muito emocionada. A gente vai tentar descrever um pouquinho aqui, né, Léo, pessoal? Então, é o seguinte, nós chegamos por terra. Sim. E o combinado foi que a família Schurman chegasse pelo mar, de barco. Exato. Isso já deu uma expectativa. Eu fiquei super emocionada, assim. Você ficou esperando naquela expectativa? Então, assim, antes da gente ser anunciado, né? Antes da gente ser anunciado que iríamos fazer a cobertura dessa ação para a família Schurman, eu confesso que, assim,
era muito vago na minha memória. Eu sabia de uma família que velejava o mundo inteiro por causas ambientais, mas não sabia o nome. Tá. E aí, quando a gente foi nomeado para poder fazer essa ação, eu pesquisei. Tá. E aí eu notei o quão grande eles são. A grandiosidade, né? Eles são... Então, assim, eu fui começando a ficar ansioso de acordo que eu ia conhecendo mais eles. E, assim, e você comentou comigo que você já conhecia. Eu já conhecia eles. Eu sigo a família Schurman há muitos anos. E, tipo assim, a família Schurman, eles moraram 12 anos, eles ficaram atracados no veleiro, 12 anos em Ilhabela. Sim. Eu amo Ilhabela. Então, isso, nossa, tipo assim, eu tinha uma certa afinidade. Então, tudo que eles faziam, eu sempre acompanhava. Quando o Instituto me chamou para fazer a cobertura da chegada deles no manguezal, eu fiquei super emocionada, tanto que assim, a gente foi andando, quando a gente chegou lá e o barco chegou com eles, as canoas, né? Não é canoa, é um barco, né? É uma embarcação de pequeno porte, motorizada, mas assim, acho que não cabia mais do que 4, 5 pessoas por embarcação, né? Eu posso falar pra você que eu fiquei bem emocionada, tá? Mas assim, segura um pouquinho essa emoção. Vamos falar só um pouquinho assim, aonde a gente parou, né? Tá. Que foi o local onde a gente ia fazer a remoção dos resíduos, dos plásticos, de todo o lixo lá, que a gente também vai falar sobre esse assunto. Mas assim, a gente parou no lugar da ação e a gente andou 1 quilômetro para dentro e conheceu e conheceu um mundo completamente diferente. O que daquele mundo você já tinha visto? Então, na verdade, assim, quando a gente chegou lá no Jardim São Manuel, na comunidade, uma comunidade muito bem organizada, onde o carro parou, que era em frente ao manguezal, que tinha aquele murinho, né? E a gente tinha que pular o murinho para ir para o manguezal. Quando a gente parou o carro, para mim era uma comunidade normal que eu já conhecia. Só que aí, para encontrar a família Schurman, a gente teve que ir até a região do mar, que é onde ficam as palafitas. A gente começou a andar esse 1 quilômetro que você falou. Conforme a gente ia andando, a gente ia vendo uma realidade que até então eu não conhecia. Eu nunca tinha visto de perto palafitas assim. Tinha visto em revista e jornal, mas de perto mesmo, eu fiquei um pouco chocada, como que as pessoas conseguem viver daquela forma. Talvez, de repente, elas não conheçam uma outra realidade. O que você acha? Eu acho que o ponto eu vou substituir a palavra que você usou, que como elas conseguem viver elas sobrevivem. Porque sem opção, né? Elas não assim, têm opção. Dentro da nossa realidade, a gente não consegue imaginar vivendo num ambiente tão hostil. E assim, e só fazendo uma ressalva, eu vim de comunidade, vim de favela, eu não estou falando de pessoas. Certo. Eu estou falando do ambiente. O ambiente é hostil. Nem todos os lugares tinham... as ruas não estavam adequadas, as ruas muito esburacadas. Onde você morava? Não, eu tô falando no Jardim São Manuel. No Jardim São Manuel. As ruas muito esburacadas. Quando a gente foi até o fundo da comunidade, a situação de palafita. Então, me impressionou muito. Então, assim, isso é uma questão de sobrevivência. E lógico, sempre vai me impressionar. Sempre vai me impressionar. Eu fiquei impressionada porque, tipo assim, você vê que eles não tinham um básico, eles não têm um tratamento, saneamento básico. Sim. Por isso que eles jogam o lixo no mar mesmo. Exatamente. Porque ali não passa, ali na região das palafitas, não passa caminhão de lixo, por exemplo. Passa na comunidade do Jardim São Manuel, sim, a Terracon. Só que lá nas palafitas não passa, não tem nem rua. Se o morador, vamos dar um exemplo, a gente andou 1 quilômetro para chegar até o ponto das palafitas lá, né? Exatamente. Para os moradores jogarem os seus lixos, seja qualquer tipo de lixo, qualquer tipo de resíduo, ele tem que andar aproximadamente uns 800 metros para ele descartar o lixo. Para poder descartar o lixo no local adequado. Porque lá no fundo, eu acredito que não tem coleta. Não tem coleta lá no fundo e, tipo, não é culpa da comunidade, não tem coleta de lixo, não tem saneamento básico, não tem nada. Eles ficam totalmente aquém da sociedade. Então tinha que ter um olhar, né, que fique o alerta. Eu acho que a família Schurman faz esse papel também para os órgãos públicos abrir os parênteses, ficarem alerta, ver o que está acontecendo. De repente remover as famílias para um lugar mais seguro, né, mais habitável, enfim. É triste de ver. E uma coisa também a ressaltar é quando a gente chegou lá na área de palafitas, e assim, e só complementando a questão assustadora,
é você ver... Eu fiquei impressionado, porque a gente ficou ali na palafita, esperando eles chegarem. Sim. Só que era, sei lá, uns 400 metros à nossa frente, tinha a outra margem da palafita. A outra margem. E tinha 2 barcos. Ficava um barco de um lado, um barco de outro. Indo e vindo, Indo e vindo. E assim... E foi você quem me falou... Atravessando as pessoas de um lado para o outro, de barco, de canoa. E foi você quem me falou, junto com um dos moradores lá, que o serviço ele é cobrado. É R$3. É quase o valor de um transporte... De um ônibus. E assim... 400 metros de um lado da palafita para o outro. E aí, claro, até comentei com você sobre isso, e eles usam aquele transporte, vamos dizer assim, que não é igual o que a gente costuma ver ali no centro de Santos, as catraias, né? Não, catraia é lá na ponta da praia. Na ponta da praia. Em Santos são aquelas de 2 andares, cobertos, sentados. Não é. Lá na chuva ou no sol, se a pessoa, se estiver chovendo, ela abre o guarda-chuva dela ali. Exatamente. E tudo isso porque do outro lado já fica um local da cidade, Zona Noroeste, onde tem dezenas de opções de ônibus. É mais fácil. Então, eles atravessam e vão para o outro lado para pegar a condução. Lá no Jardim São Manuel tem 1 ou 2 ônibus que entram lá, só que quando você faz essa travessia, você tem 10 ônibus à tua disposição para a Baixada Santista inteira. Então, assim, você vê, as pessoas hoje não escolhem onde vão trabalhar. Então, imagina que a pessoa trabalha, vamos supor, na Praia Grande. Então, ela sai ali do São Manuel, ela tem que pegar R$3, R$3,50 para atravessar de barco, aí pega um ônibus até o terminal, ou dali, de repente, já tem até um ônibus direto. Mas, se não, eles têm que pegar 1 ou 2 ou 3 ônibus para poder chegar no seu destino final, né? Não é fácil. E você viu que eles transportam tudo na canoa junto, né? Sim. Bicicleta, é que as pessoas acabam se adaptando, né? O ambiente que vive, porque não tem outra opção, né? Porque o poder público não chega lá. Então, não assim, chega, gente, é um absurdo. Vamos colocar na seguinte situação. Pô, a gente pode rezar para que eles olhem em algum momento lá para dentro. Eles podem, como sociedade organizada, eles podem tentar fazer alguma coisa, mas assim, eles aí estão de fato buscando a sobrevivência deles. Então, se é isso que a gente tem por hora, então vamos utilizar da melhor forma possível. Claro, eu acho que acaba sendo dessa forma. Então, o Instituto Ecofaxina achou assim, interessante levar a família Schurman para ter uma ideia daquilo, né? Agora vamos mudar completamente o tom, porque tudo que a gente está falando é alguma coisa séria, é uma coisa que é triste. E a gente ainda vai voltar um pouquinho para falar sobre algumas coisas que fazem sentido sobre isso, mas eu quero saber, naquele momento em que a gente está ali naquela pontezinha pequena, esperando a família, e a gente consegue avistar lá os 2 barcos vindo de fundo. Foi muito emocionante. Bem devagarinho. Eu sei que você já estava ansiosa muito antes deles chegarem, mas quando você começou a notar que de fato eles estavam chegando ali, como é que foi? Foi muito emocionante, assim, me deu até vontade de chorar, sabia? Porque eu achei que uma vitória do Instituto trazê-los. Eu faço parte do Instituto como voluntária, e não só isso, é muito emocionante você ver justamente pela causa deles. E outra coisa, quando chegou, você vê que num barco, né, numa embarcação, era o casal, a Heloísa e o Wilfredo, que é o pai e a mãe, né, da família, e a equipe deles. E no outro barco, a equipe da Ecofaxina, né? Junto também. Sim. Que era o presidente William e mais o assistente dele. Enfim, e assim, me deu muita emoção eu vendo toda aquela estrutura, inclusive eles chegando com drone, né, Léo? Caraca, não. Então, deu um pouquinho... Assim, eu não tinha noção. Para mim, qualquer comunidade pode ser filmada com drone, com o que for, mas não é assim que funciona, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu tinha consciência que não. Tá. Que não. Você sabia que não? Não, eu tinha consciência que não. Pra mim não. Só que chega um momento, e você viu que eu também tava nessa situação. Não tava com drone. Com a câmera eu não tava com drone, mas eu tava desde a hora que eu cheguei registrando os locais, fazendo a tomada lá de várias imagens lá. Só que quando você está fazendo esse trabalho, você acaba esquecendo da onde você pode e da onde você não pode filmar. Tá. Porque você quer o melhor ângulo, você quer a melhor imagem, porque você quer passar, depois quando o vídeo fica pronto, e depois a gente vai deixar aqui
o vídeo pronto para quem quiser assistir. A gente quer transmitir a emoção que nós tivemos, ou parte dela, no local. Só que não pode, né? Não pode. Certas coisas não podem. Não pode mostrar. E eles chegaram lá com drone. Com drone. E você sabe, assim, eu não percebi. Mas enquanto tava só nós ali, tava tudo ok. Quando os 2 barcos chegaram e o drone foi para cima, do outro lado da margem da Palafitas, surgiram mais de 10, 15 pessoas. Eu fiquei chocada, porque assim, do outro lado da margem não tinha ninguém. Era aquelas... Eu até vi um morador jogando lixo no mar, eu até vi, mas ele, como a gente falou, não tinha opção. Enfim, não tinha ninguém, as casas, as palafitas todas fechadas, a gente não via nem criança. Quando a embarcação estava se aproximando e o drone subiu, saíram mais de 10 homens lá, mas do nada, foi em questão de assim, eu dei uma piscada, apareceu. E começaram a gritar, o que é esse drone? O que é esse drone? E a família Schurman chegando, você estava com a câmera, né? Sim. Você viu esse momento? Você não ficou com medo, assim, da câmera? Qual foi a tua sensação? Então, a minha sensação foi a seguinte, eu, lógico, obviamente, né, deu medo, eu né? gosto de viver. Então, quando eu vi que eles saíram do nada e começaram a questionar o porquê que estava filmando, que não era para filmar, porque você, assim, né, para quem quer saber de quem que nós estamos falando de pessoas que não levam a vida de maneira honesta. Então, eles estavam fazendo as coisas ali, nós acabamos chegando no ambiente deles. Nós chegamos no ambiente. E eles ficaram assustados, porque, você vai registrar as coisas erradas que eles estão fazendo? Não pode. Não pode. E aí, sim, eu fiquei com medo, só que ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu também fiquei com medo de não pegar as imagens. Entendi. Porque eu pensei o seguinte, se eu não pegar essa imagem agora, eu não consigo pegar mais. Porque, assim, a chegada da família é um momento único. Tudo que está acontecendo ali é um momento único. Eu não posso falar para eles assim, gente, dá a volta e finge que está chegando de novo. Não, a emoção não vai ser a mesma, a situação não vai ser a mesma. Então, assim, eu fiquei com medo, mas eu falei, eu não tô apontando uma arma, eu tô apontando uma câmera. No máximo que vai acontecer é os caras virem pro outro lado da margem e falar assim, o que você tá filmando? Mostra aí. Eu corto o que eles não quiserem que aconteça e a vida que segue. Mas foi um momento de tensão. Hoje, assim, hoje eu falo rindo, a gente dá risada, mas foi tenso. Eu senti vontade de sair correndo. Aí a família Schurman começou a falar, estamos gravando o filme. A família Schurman, o pessoal, né? Sim. Os assistentes deles, enfim, é o lixo, mas eles falaram. Aí eles chamam, e a gente como tava lá, né, eles chamam o Instituto Ecofaxina os amarelinhos, né? Os amarelinhos. Que a gente, né, vocês devem estar vendo nas imagens que como nós usamos coletes para ficar identificados nas ações que nós fazemos, então eles já, né, e o Instituto Ecofaxina faz ação ali no Jardim São Manuel já tem algum tempo, que eles frequentam lá, ajudam bastante lá a comunidade. Então, de repente, reconheceram os amarelinhos, só que de fato, né, estavam chegando ali, eles não sabiam quem estavam chegando, mas estavam chegando alguém importante. Eles não sabiam quem era, mas eles sabiam que era algo importante que estava acontecendo. De repente eles imaginaram que era uma super reportagem, alguma coisa, mas não era. Aí depois abaixaram o drone, né? Sim, aí fala pra mim assim, agora vai vir a minha troca. Passou esse momento de tensão, eles estão ali se preparando para subir. Quando eles subiram e chegaram, né, e aí a equipe inteira foi cumprimentando, quando eles chegaram até você. Nossa, eu fiquei Fala pra mim assim, além do contato físico, o que você falou? O que eles falaram pra você? Você consegue lembrar o que eles falaram? O que você falou? A primeira a descer foi a Heloísa, que eu fiquei super impressionada, que ela chegou beijando todos os voluntários. Quando ela chegou, ela me abraçou. Aí eu falei, Heloísa, eu sou muito sua fã. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Aí ela me abraçou, ela falou, obrigada. Parecia que eu estava abraçando uma mãe, porque é muito acolhedora. Muito. Sim. Aí depois o Vilfredo veio. Aí eu falei, olha, prazer, eu tenho muito orgulho de estar fazendo esse trabalho com vocês, estou muito emocionada. Aí ele, obrigada imagina, é um prazer, o meu prazer é conhecer você. Então, tipo, né, aí caiu minha ficha, eu falei assim, gente, olha só, né, eles andam o mundo, a bordo de um veleiro,
construíram um nome, traz tanta coisa boa. E assim, eles são super humildes. Sim. Eles são... Né? Falar que eles são celebridades, acho que não combina, mas eles são bem conhecidos. Eles são... Eu acho que eles são autoridades, no meio... Na causa. No meio da causa do meio ambiente. Então, assim, eles conhecem... governantes das cidades, dos estados, eles conversam com pessoas relevantes no seu dia a dia. Então, assim, eu vou falar por mim. Eu fico um pouco... Ainda não me acostumo. Eu fico... Quando é uma pessoa de uma importância tão grande... Peso, né? De uma importância tão grande como foi o caso deles, eu fiquei um pouco... Caraca, a gente fica meio apreensivo. São eles? Como é que será que eles são? E assim... E rapidamente... Quebrou o gelo, Quebra o gelo, eles mesmos. Assim, o que eu notei, tá? Vou falar por mim. O que eu notei, a Heloísa é uma pessoa mais contida, sim, mais reservada, se você olhar nos movimentos dela, a fala dela é mais tranquila. O Vilfredo não, já é aquele cara mais aberto, que traz aquela energia pro ambiente. Eu acho que os dois se complementam, né? Um casal fofo, gente. Bom, aí a gente voltou com eles pela comunidade, voltamos esses 1 quilômetro, né? Sim. Você viu que eles saíram cumprimentando toda a comunidade, todo mundo? Todo mundo saiu pra fora, né? Primeiro vamos fazer uma ressalva aqui. Quem não conhece ainda a família Schurman, acessa no YouTube como Família Schurman. Eu vou deixar aqui na descrição como é que se escreve. Eu vou deixar os links aqui para facilitar a vida de vocês. A família Schurman no YouTube, Família Schurman no Instagram. Também tem Voz dos Oceanos no Instagram. Boa. Procurem conhecer um pouco o projeto da família Schurman, que vocês vão saber quem são. Cara, eles são um casal de senhores, eles têm mais de 70 anos, os dois. 72, 74. E eu aqui, ó, no recém-completado 35 anos, eu não tenho metade da energia que eles têm, eles com o dobro da minha idade. Demais, impressionante. Eles tiveram muita energia nessa limpeza. Eles realmente foram limpar o mangue com a Sim. gente. E aí, voltando ao que você falou, eles começaram a andar pela comunidade. Pra gente voltar até onde a área de manguezal ali. E eles cumprimentam. E assim, e novamente, né? As pessoas não os moradores ali não sabiam quem eram as pessoas, mas assim, estava eu fazendo a gravação, estava a equipe da família também fazendo gravação, então assim, não é algo comum na rotina ali do dia a dia deles, eles não sabiam quem eram as pessoas, mas sabiam que eram gente importante. E eles lá, cumprimentando as crianças andando no meio de todo mundo. Sair das casas, dos comércios, para ver quem era, né? Foi bem bacana, a gente foi muito bem recebido pela comunidade. Assim. Sim. Aí a gente caminhou até esse 1 quilômetro, você sabe que na hora eu pensei assim, nossa, é longe, eles vão andar ainda 1 quilômetro. Imagina, eles nem se cansaram. Não, impressionante. Chegamos lá perto do mangue, vamos vestir as botas, vamos vestir o coletinho amarelo para fazer ação, para pular o moinho pro mangue, né? Sim, sim. E antes disso, até, eles falaram, aproveitando, pessoal, se vocês verem aqui que de vez em quando eu tô olhando muito para baixo, ou eu olho para Sandra, ou eu olho um pouco para baixo, é que eu tô, se vocês olharem aqui tá o meu computador, hoje além de operador da gravação, eu ainda tô fazendo a entrevista com vocês, então em alguns momentos eu vou fazer os cortes das câmeras, então inevitavelmente eu tenho que olhar aqui, tá? Ele tá fazendo 2 papéis hoje, aqui, né, gente? Vocês estão vendo, aqui, né? Aqui a gente faz de tudo. Tudo pela informação, tudo para trazer um conteúdo de relevância para vocês, aproveitando vocês aí que estão nos acompanhando. Sim. Vou deixar aqui na câmera principal agora para você ver eu e a Sandra aqui falando para você. Sabe o quê? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Sabe por quê? O YouTube entende que o nosso conteúdo, o nosso trabalho, ele tem alguma relevância. Se você gostar do que você está vendo, clica no gostei, aperte o gostei. E se você também não gostar, não tem problema. Clica no não gostei, porque a gente vai entender que a gente precisa melhorar o nosso conteúdo para poder entregar para vocês. Porque isso aqui, gente, a gente dedica horas com conteúdos diferentes, convidados diferentes, tudo para a gente trazer informações quentes, informações de relevância, para que você sempre possa aprender alguma coisa com os convidados ou com as experiências que a gente está fazendo. Então, galera,
senta o dedo no like aí, tá? É isso aí, gente. Curte e Então voltando aqui. Voltando, chegamos no mangue. Chegamos no mangue, aí antes dele, assim, ele já se vestindo e tudo mais. Colocaram o coletinho amarelo. Colocaram os coletes amarelos. A botinha preta, a luvinha verde. Eles fizeram algo que eu achei, assim, espetacular. Tá. Primeiro que eu acho que o trabalho da ONG, do Instituto Ecofaxina, é um trabalho espetacular. É uma causa que todos precisam conhecer. Já falamos aqui, acesse Ecofaxina, YouTube, Instagram, mas assim, o trabalho deles é um trabalho espetacular. Só que receber a motivação da família Schurman é algo muito diferente. É um combustível. É um combustível, é como se a vida inteira o teu carro flex, você colocasse álcool. E você sabe que o álcool ele é um pouco mais fraco, né? Sim. Aí, de repente você coloca uma gasolina V-Power. Quando você acelera, parece que... Você sente a diferença, Você sente. E aí, eles agradeceram toda a equipe por fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que querem salvar o meio ambiente. Exatamente. E pediram que continuássemos a fazer o trabalho e trazer novas pessoas, porque o meio ambiente ele é extremamente fundamental para a nossa sobrevivência, né? E aí, depois disso, a gente ficou bem motivado para fazer aquilo que a gente foi fazer. E eu te confesso o seguinte, eu não sei qual foi a impressão que você teve, eu quero saber a sua opinião. Eu achei que naquele momento, eles já tinham demorado horas para chegar, aí a gente andou aquele 1 quilômetro, uns senhores de mais de 70 anos. Eu pensei que naquele momento a gente ia entrar lá, eles iam fazer algumas fotos ali e tal, só para... Que diga-se de passagem, pessoal, só a foto dele já seria algo muito importante, porque a relevância que eles têm no meio já seria o suficiente para chamar a atenção do Instituto Ecofaxina, tá? Então, eu achei que seria só isso, mas não, né? Não, então, eles vestiram realmente a bota, as luvas, o coletinho, pularam o mangue, né, Léo? Cara, eles pularam a mureta. Não, e aí você sabe que na hora de pular a mureta, eu falei pra Luísa, assim, Luísa, você não quer ir pelo aquele cantinho que é mais baixo? Quando eu tava falando isso, ela já pulou. Eu fiquei impressionada. Aí eu sozinha. Pulou, mó disposição, e foi lá, pegou o sacão de lixo da Ecofaxina e saiu, ó, pá. Eles ficaram mais de 1 hora catando lixo. Sim. Depois que o William, ele deu as instruções pra nós de como é que funciona, porque ali gente, eu vou até falar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Assim, quando eu era criança, eu ia muito pra mangue pra catar mini caranguejo. Você ia? Eu ia, porque criança, a gente queria a diversão. Então eu ia lá catar caranguejo e tal. E eu não me lembrava que o mangue, né, o terreno é totalmente acidentado. E de repente eu lá fazendo a gravação tal, pum, meu pé. O pé afunda muito. Cara, meu pé mesmo com a bota, afundou com metade da minha canela. E eu fiquei pensando assim, eu falei, será que se eu puxar o meu pé, a bota vai ficar lá dentro? Aí eu fui puxando devagarinho assim aconteceu comigo também. E foi voltando. Mas o impressionante foi que, vocês vão ver aí nas imagens que a gente está colocando aqui, muito lixo, e não tinha um mês que até você já tinha participado de uma ação lá, né? Não tinha um mês que vocês já tinham recolhido quilos e mais quilos de resíduos, né? Não tem jeito, então. Pelo que o William falou do Instituto, essa sujeira ela é trazida diariamente pela maré, porque o descarte também é feito diariamente. Então, isso é uma coisa, gente, que o Instituto Ecofaxina tem um projeto muito bom das ecobarreiras, que se Deus quiser vai sair do papel, mas que fica um alerta ao poder público que precisa de uma ação ali, senão é enxugar gelo. Sim. Então, de repente, a visita da família faz com que mais pessoas vejam, né? Chamem. Sim. Então, foi super importante eu vejo que eles chegarem lá, eles fazerem parte da nossa ação, daquele momento, é chamar as autoridades, porque eles chegaram, acho que
uma semana, 10 dias antes em Santos. Foi. E aí eles visitaram a prefeitura, conversaram com o prefeito, conversaram com algumas autoridades da região para discutir sobre o assunto. E como eles são muito atuantes, eu acho que aonde eles estão tem muito alerta. Os jornais da região, tudo estava voltado para a atenção neles. Então, assim, eles lá conosco, o que eles, né, presenciaram e eles alertaram já nas redes sociais deles, através da gravação que fizeram conosco, através da conversa que já tiveram com as autoridades, liga, né, um sinal de alerta, e eu acho que tem que aproveitar esse momento para que algo de fato possa ser feito mesmo, para que não fique só... Porque assim, é uma teoria, né? Fez esse movimento, fez um monte de coisa, e aí de repente passou um momento, nada aconteceu, não, mas vai. E a família passou despercebida, ou a gente não aproveitou a energia que aconteceu. Não, mas se Deus quiser, as pessoas vão olhar, o poder público vai olhar e vai ajudar o Instituto a fazer um bom trabalho ali. Bom, aí você viu cada coisa que eles coletaram lá do Mangue? Cara, tinha de tudo. Não, eu como não tinha participado ainda, nunca tinha participado de coleta. Da coleta. Nunca tinha participado de coleta. Então, a gente acha cada coisa. Cara, você acha de tudo. Tinha resto de móvel, tinha colchão, tinha garrafa PET, e a quantidade copo, de brinquedos, sapatos, tinha também marmitas. Embalagem de marmita, aquelas embalagens de isopor. Tinha. Aí você vê aonde o poder público ele não olha para nós, é onde acontece tudo, é onde não tem o saneamento, onde a violência é muito grande. Lá a gente encontrou, tá registrado, se vocês entrarem no Instagram do Instituto Ecofaxina, vocês vão ver um balde cheio daqueles pinos de cocaína. Então, lá você encontrava absolutamente de tudo. E assim, muita coisa descartada pelas pessoas ali. Irregularmente naquele espaço, mas muita coisa, como você falou, que foi descartado em algum outro lugar e aparece sempre em alguma das margens, né? Trazendo, com o tempo, a maré vai trazendo. A maré vai subindo e vai trazendo, e ali no mangue ela vai começando a depositar e aquilo vira uma montanha de lixo, né? Então, por isso que precisa realmente de alguma instituição, alguma ONG tá lá fazendo a coleta, mas na verdade precisaria o poder público estar lá fazendo alguma coisa. Só que tem que ter ações para isso. Não ações só de limpeza de mangue, não. Tem que ter uma ação, como o Instituto Ecofaxina tem o projeto das ecobarreiras, para não deixar que essa sujeira chegue ao mangue. Mas assim, é importante você falar a respeito desse projeto, que é muito importante, e que ele tá em passos de acontecer. Se Deus quiser. Mas... isso não é o que resolve, né? Não. Isso só faz com que esse descarte nas margens, eles não cheguem ao não vão para alto mar, né? Para alto mar e não fiquem ali parado, né, poluindo o meio ambiente, porque você sabe que o mangue é o berçário, né? Sim. O mangue é onde tudo acontece. Então o mangue é o início da vida marinha. Sim. Então ele tem que ser preservado, não só o mangue, como as praias também da região, né? Então, não pode ter lixo, não pode poluir o meio ambiente. Então, tem que ter um trabalho hoje, que já está tarde, já era para ter tido um trabalho. Que se a gente deixar isso acumular, imagina que daqui a alguns anos como não vai ficar. Eu sei que você faz parte ativamente do projeto. Sim. Eu quero que você me responda, porque assim, às vezes a gente não tem muita esperança do que tá acontecendo, né? Mas porque assim depende muito do poder público também, não né? Só as principais ferramentas, né? É que assim as empresas dependem de diversas licenças, de autorizações, uma série de coisas para que possa acontecer. E às vezes, né, a gente vê com tanta morosidade. É demorado mesmo. Mas o importante é esse alerta, o importante é que as pessoas façam alguma coisa, principalmente para as empresas privadas que queiram ajudar, queiram contribuir, queiram investir, queiram patrocinar. Ou seja, não é o Instituto que pede ajuda, quem pede ajuda é o planeta. Então, as pessoas têm que se unir, as empresas têm que se unir, o poder público tem que se unir para a gente fazer a diferença, senão a gente não tem para onde ir. Esse é um passo só, né? Quantas ONGs, quantos institutos por aí não tem
com essa mesma Certo. finalidade ou com finalidades diferentes. O importante é a gente olhar para o mundo de uma maneira diferente. Sim. Querer ajudar. Eu penso o seguinte, Sandra. A gente, para conseguir colocar uma grande conclusão de tudo isso que aconteceu e tudo isso que vem acontecendo, né? Sim. São várias coisas, várias situações que acontecem. Meio ambiente é uma delas, que foi a experiência que a gente teve recente. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe assim? Colocar a mão na massa. A gente tem que ter a atitude de fazer algo. Também A gente não pode... Só falar, né? A gente não pode depositar 100% da responsabilidade nos nossos governantes. Porque eles sim, eles têm que ser cobrados, fato, eles têm que ser cobrados, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque assim, pensa que se cada um que hoje não faz algo fizer alguma coisa, seja ajudando financeiramente ou ajudando com o seu tempo, ou até como voluntário ou mesmo. como voluntário, muita coisa já melhora. Só que hoje as pessoas... Eu falo, lógico, eu quero deixar claro que eu não sou do partido A ou do partido B. Eu tô falando de coisas que são práticas, que eu sou muito prático para essas coisas. São coisas que mudam ao seu redor. Então, assim, faça algo, reclame, cobre o governo, mas faça algo também. Porque a máquina pública, ela não vai te entregar tudo. Exatamente. Você tem que fazer... Tem que fazer a sua parte, você né, tem pra que cuidar, você tem que cuidar da sua parte. Então, se você vê alguém fazendo alguma coisa de errado, você tem o direito de cobrar que a pessoa melhore. Ou se não, se você não quer cobrar, que hoje está tudo muito perigoso, dê o exemplo. Participe de ONGs, seja daquele que mais cabe para você. E dê o exemplo, convide pessoas. A gente não convida os nossos amigos para ir pro bar, para não sei o quê. Convida também para fazer o bem, né? E uma coisa que eu percebo é assim, muita gente quer ajudar, sabia? Muita gente quer trabalhar como voluntário, muita gente quer vestir a camisa e saber que está contribuindo para o meio ambiente, para a preservação do planeta. Isso faz parte, é do ser humano. O ser humano gosta de ajudar. Assim, eu tenho certeza que o ser humano, dá uma satisfação. o ser humano, quando ele tá ali naquele momento, ele sente, ele vibra. Ele sente. E eu espero que vocês que estão vendo, que vocês consigam perceber essa energia que a gente sentiu e que a gente sente de conseguir fazer algo e que possa fazer com que vocês também comecem a fazer algo que uma grande vibração positiva vai acabar acontecendo. Isso aí, gente. Quem quiser saber mais sobre o Instituto, pode até se inscrever para participar como voluntariado, né? Com certeza. institutoecofaxina.com.br e tem o Instagram deles, @Instituto Ecofaxina. Você vai deixar na descrição? Sim, vou deixar na descrição para vocês acessarem lá. Existem várias formas de você ajudar o Instituto Ecofaxina. Você pode ser voluntário, você pode ser um patrocinador, você pode investir em projetos que eles estão realizando, você pode acessar a loja com os produtos que eles têm. Então, assim, gente, desculpa não tem, né? Tem que colocar a mão na massa. Ou você consegue disponibilizar um pouquinho do seu tempo, ou você consegue dar uma ajuda financeira que eles precisam também. Cabe, se você não está conseguindo agora, se prepara. Se você não puder ajudar o Ecofaxina, não tem problema. Procura algo que você se identifique, mas contribua, faça a sua parte também. Que sempre tem alguém que está precisando mais que nós. Por mais que você possa estar se sentindo aí numa situação muito difícil, né, Sandra? Sempre tem alguém que está precisando um pouco mais do que você. Um pouco mais do que, né? Do que a pessoa possa esperar. Então vamos ajudar, gente, vamos dar as mãos, vamos salvar o planeta, ajudar as pessoas. Esse ato de servir dá muito mais satisfação, como você falou, né? Libera um hormônio, quando a gente serve ao próximo, libera um hormônio, eu já li alguma coisa, ocitocina, são os hormônios do bem-estar. Quando você serve alguém sem ter nada em troca. Sabe aquela coisa de doar mesmo? Você acaba fazendo bem para você mesmo. Vale a pena, gente, a experiência. Cadastre-se para ser um voluntário do Ecofaxina ou de qualquer outra ONG que você se identifique, né, Léo? É isso aí. E acompanhe. E pessoal, estamos chegando ao nosso fim. Aqui hoje é só uma palhinha. Eu vou deixar até aqui para vocês, né? Eu costumo participar muito, mas fora das câmeras. Vai participar mais.
mais. Se vocês acharem, se vocês Sim. gostaram aqui do nosso bate-papo e quiser aqui o Léo como a dupla da Sandra aqui para entrevistar os nossos convidados, deixa aqui no nosso comentário, fala o que você achou, se eu tô bem, se eu não tô. Gente, poucas vezes eu apareci na frente das câmeras, gravo muitas pessoas, mas fico muito pouco aqui na frente das câmeras. Então, deixa aqui, se você acha que tá legal, eu continuo por vocês, tá bom? Eu adorei, Léo, eu adorei. Fica a sugestão, né, gente? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E lembrando que essa é uma edição especial, então daqui a alguns dias já aparece o nosso próximo convidado, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Olha, obrigada, Léo, pela participação e você continue toda semana acompanhando Ignição Podcast, cada semana um assunto diferente. O assunto de hoje foi sobre a família Schurman e a presença deles aqui na nossa região, na limpeza do manguezal do Jardim São Manuel, junto com o Instituto Ecofaxina. Foi uma edição extraordinária, especial, presenciada por mim e pelo Léo. Gente, podcast Ignição, patrocínio 013 Veículos Praia Grande, para você que está querendo comprar, trocar ou vender o seu carro, e faz já também o seguro do seu veículo com o Mundo Ideal Corretora. Beijos, semana que vem eu volto com mais um assunto bacaninha para você. Não deixe de curtir o podcast se você gostou, não deixe de se inscrever, passe para amigos, passe para todo mundo, faz esse movimento, inscreva-se no canal aqui e dá o seu likezinho, tá? Um beijo para vocês, até semana que vem.